Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, hoje a bola volta a rolar oficialmente. Claro, no fim de semana já começou o Campeonato Baiano. Hoje começam o Campeonato Paranaense e o Campeonato Carioca. Para falar sobre isso estão aqui comigo Ailton Amalfi, Luiz Quartarolo e Linhares Júnior. Amalfi, como é que você está? Como é que está a tua expectativa para esse primeiro dia desses campeonatos? Olha, Lito, Linhares, prazer em te ver de volta. Quartarolo, prazer estar de volta aqui. Eu estou muito animado e com relação à torcida, todo mundo gosta do estadual. Todo mundo gosta, todo mundo tem um carinho especial pelo estadual, pelo time da sua cidade. Aqui em São Paulo tem time de bairro, Juventus. Eu estou louco para o Juventus subir para A1, que eu estou com a camisa grená. Então, vamos parar com esse papo furado que estadual não vale nada, que estadual é muito legal. Quartarolo, Campeonato Carioca começando hoje. Botafogo e Flamengo entrando em campo. Botafogo contra o Madureira e o Flamengo contra o Audax. Qual é a expectativa? A expectativa o Flamengo é favorito, mas no campeonato estadual o favoritismo acaba quando a bola rola, né? Principalmente nos clássicos. Vide que o Fluminense, o último campeão, todo mundo dizia que o Flamengo ia levar de lavada, não levou. O Botafogo fez uma ótima campanha, na minha opinião, no Brasileiro, em que pese depois ter parado um pouquinho, ficado até atrás, mais atrás do que devia, mas está classificado para a Libertadores. Foi uma ótima campanha. É um time que está se ressurgindo com o SAF, essa coisa toda. Eu acho que vai dar muita coisa legal esse ano para o Botafogo, né? Começou um trabalho agora com mais tempo, né, pensando nisso. O Flamengo é o time mais rico do país, contratou jogadores importantes, chegou De La Cruz, que para mim é a maior contratação do país nesse momento. O Vasco da Gama tinha até bons jogadores, e tem bons jogadores, andou fazendo boas negociações, mas fez um campeonato brasileiro pendurado até a última rodada, né? Incrível isso, né? Mas é uma coisa que a gente vai querer ver também. E o Fluminense do Diniz levou o Renato Augusto, né, para dividir a posição ali, meio tempo cada um com o Ganso. Não sei como é que ele vai se adaptar. Com a bola no pé não se discute a qualidade dele, mas o Fluminense talvez seja o time mais envelhecido do mundo, né? Isso pesa muito em alguns momentos do jogo, quanto à parte física. É um campeonato charmoso, eu adoro esse tipo de campeonato. E o Campeonato Carioca tem aquela Taça Arnil, Taça Guanabara, que eu também acho muito legal, que deviam dividir mais aqui também no futebol paulista, para não ficar, às vezes, muito misturado e cair gente que quase se classifica e quase cai. Temos aí, como você viu, o Linhares saiu citando aí jogadores, reforços. A gente vê que não existe mais o pequeno. O pequeno, hoje em dia, é muito mais uma questão de tradição. O Quartarolo falou, na hora que a bola rola, não tem previsão que se sustente. O que causa esse fortalecimento dos times pequenos, entre aspas? Tem mais dinheiro rolando, é mais brio, é mais tempo para treinar. O que explica essas ameaças vindas dos interiores? Eu acho que é o que todo mundo já falou um pouquinho aqui, é dinheiro e estrutura. Se você pegar o Bragantino é um time que não se intimida em qualquer campo do Brasil hoje. Acho que ganhou, se não me engano, ganhou do Flamengo, uma época que o Flamengo estava ameaçando o Botafogo, o Palmeiras. Nós temos o Guarani, Ponte, nem se fala. A Ponte sempre é um inferno jogar lá em... Estou falando aqui de São Paulo, tá, gente? Do Paraná, aí o Linhares pode falar mais, do Sul. Aí. É um inferno jogar contra a Ponte. O Guarani parece que está se reorganizando. Então é isso, é dinheiro e estrutura. A federação, nós já falamos, vai pagar 8 milhões. 8 milhões é uma grana muito boa para um Guarani e Ponte, que estão na Série B, uma grana muito boa. Aí, quando tiver um jogo contra os grandes, os estádios vão lotar, vai ser mais dinheiro. É isso. Mas essa grana, Quartarolo... O Água Santa é um time também muito bem organizado, né? Então, é grana e estrutura. Vamos ver se o Água Santa repete agora, né? Mas, de qualquer maneira, Quartarolo, essa grana aí que o Amalfi citou, que eu acredito que é o que está por trás disso tudo, é uma grana que não existia antes? É uma grana nova ou só estamos notando isso agora por causa da expansão das mídias?
Eu acho o seguinte, Eulito, o empresário que quer realmente revelar jogador, porque antes ele ficava muito preso aos clubes. Ainda tem muito disso aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Empresário que manda, e aliás tem mais dinheiro que os clubes. O clube deve um caminhão de dinheiro para certos empresários aí. Isso é má administração. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma empresa média que quisesse colocar no mercado, hoje com o advento da internet, você não precisa anunciar na novela da Rede Globo para aparecer, você vai no nicho certo, né? Você busca o seu nicho. Você monta um time, por exemplo, você vai para o interior, esses times que têm aparecido com nomes diferentes, né? Você não tem a pressão da torcida, você não tem a pressão do conselheiro, você pode fazer porque o clube é seu, o time é seu, né? Então, não tem essa pressão toda que teria, por exemplo, um Palmeiras, um Corinthians, a própria Ponte Preta, o Guarani, que são times centenários e que traz realmente uma gama de pressão de muito tempo, né? Os caras, sabe, a pressão de tudo quanto é lado. E muitos interesses também. Então, tem acontecido muito isso, né? Os clubes que são até, às vezes, meio incubadoras dos grandes times, mas eles aparecem com dinheiro para fazer um bom trabalho, e justamente sem essa pressão que tem os outros grandes. Um Atlético Paranaense não vai poder se dar o luxo de fazer certas coisas lá no Paraná, como pode fazer um time que está sendo montado no Cianorte, por exemplo, com mais torcida que possa ter na cidade o Cianorte. Ou seja, eu acho que esse tipo de coisa o empresário percebeu, ele vai formar o jogador dele, vai vender o jogador dele, o manancial continua produzindo, a safra não é tão boa, mas veja você como se renova e se mostra jogador, se revela jogador no Brasil. A Copinha São Paulo está mostrando alguns jogadores de ótimo nível, não tem gênio não, mas o Brasil continua revelando muita gente. Se você trabalhar bem, e aí que eu falo que a CBF é uma porcaria, ela devia fomentar esse tipo de coisa pelo Brasil todo, ajudar realmente na formação e ajudar principalmente os times de médio e pequeno porte. Seguindo nesse tom, Linhares, tem algum jogador... Quem está te chamando mais atenção de reforços que chegaram para os times paranaenses? Paraná é um estado rico, a gente está vendo até pela ascensão de todos esses times, entre aspas, menores que você citou, para ir para tirar a calma, tirar a tranquilidade da dupla Atlético e Curitiba. Quem são os jogadores que você destacaria nessa edição do Paranaense? Olha, o Atlético fez algumas contratações, foi buscar no mercado sul-americano, né, jogadores. Mas 2 jogadores que eu acho que são grandes contratações do Atlético aí para essa temporada. O lateral direito, Léo Godoy, que o Corinthians andou namorando, né, fez proposta. O Estudiantes foi lá, tirou uma certidão negativa do Corinthians lá e resolveu não vender porque achou que não ia receber o dinheiro, né? Puxou a capivara do Corinthians, né? Então, daí porque o Corinthians estava devendo lá para o Rojas, não queria pagar os direitos de imagem, não sei o quê, aí o Estudiantes falou, pô, peraí, né? Vera até hoje, vou pegar nota promissória aí do Timão, aí depois não vou ver a cor do dinheiro e tal, e o jogador vai embora. E aí o Léo Godoy veio para o Atlético Paranaense justamente porque o Estudiantes lá de La Plata também puxou a capivara aí foi lá no Serasa do Atlético, viu que estava com o nome limpo, tal, paga tudo em dia certinho, vendeu o Léo Godoy para o Atlético Paranaense, excelente lateral direito, por sinal, né? Um jogador que chega como uma promessa de fazer aí um grande trabalho na temporada do futebol brasileiro. E outro jogador que o Atlético contratou, que também vem com muita expectativa, é o zagueiro Gamarra, lá do Olímpia, do Paraguai, né? O Olímpia que, né, pegamos o Olímpia, lembra disso? Não, ele tirou o Flamengo da Libertadores, né? E o Gamarra foi um dos destaques, né, marcando o Gabigol e tal, né? E o Gamarra ele não tem nada a ver com aquele Gamarra aí do Corinthians, né, do Paraguai e tal, ele não é nem parente do Gamarra, só para deixar claro isso aí. Mas é um zagueiro jovem também e que chega com um credenciamento muito grande aqui para o futebol paranaense e para o futebol brasileiro, né? Então são 2 grandes apostas do Atlético, acho que as principais contratações aqui do futebol paranaense. O Coritiba ficou mais na base de vender jogadores, né? Perdeu o Marcelino Moreno lá para o Lanús da Argentina, o principal jogador do time. O Bruno Gomes, que está na seleção olímpica, que vai começar na semana que vem a disputa do pré-olímpico lá na Venezuela, está sendo muito assediado. Tinha inclusive proposta do Fluminense. Só que aí o Coritiba deu uma segurada porque ele foi convocado para a seleção brasileira, espera
valorização do jogador nesse torneio, né? Ele deve ser titular, inclusive, e vai voltar bem valorizado. O Coritiba espera fazer negócio com ele, mas depois do pré-olímpico, para pegar um dinheiro um pouco maior, porque o Coritiba é dono dos direitos, né, federativos, aí, direitos, sei lá, do jogador do Bruno Gomes. Então, o Coritiba investiu mais em jogadores assim, nível Série B, trouxe o Arilson lá do Criciúma, o Vini Paulista, que veio do Juventude, né? Jogadores ali para posição de volante, assim, mas nada de muito impacto, né? O maior impacto mesmo foi lá no Atlético com esses 2 estrangeiros aí. Por falar em impacto, teve impacto ontem a notícia que o Palmeiras renovou com Abel Ferreira por até 2025. Notícia dada pela presidente Leila Pereira numa entrevista apenas reservada ao sexo feminino. Mas teve alguns toques bem leilenses, né? Como as provocações. Amalfi, a provocação dela foi quanto ao Corinthians. Você, como corintiano, como é que você recebeu isso? Como é que você sentiu essa provocação dela, contestando a capacidade ou a vontade de pagamento do Corinthians? A Leila, ela falou uma coisa que ela gosta de uma briga, né? Então, ela, citando o Eurico Miranda, que fazia, quando eu não tenho um inimigo, eu arrumo. Foi o que ela falou, né? Quando eu não tenho inimigo, eu arrumo. Ela vai passar para o hall, para a história desses presidentes personalistas, Francisco Horta, pelo lado bom e pelo lado ruim, né? O Eurico, o Vicente Mateus, ela vai entrar para essa história. Ela gosta de uma provocação, ela provocou o Corinthians, eu acho que sem nenhuma necessidade. Sem entrar em polêmica, mas ela já entrou. Esse patrocinador tem condição de pagar? Porque eu pago. Então, quer dizer, ela já faz uma provocação. Eu pago em dia, quer dizer, como se pagar em dia fosse uma virtude. Então, é uma provocação desnecessária, não sei o que vocês acham. Ela é personalista, ela é vaidosa, muito inteligente, excelente administradora, mas ela agora está de uma boa briga onde não tem, às vezes. Eu acho isso dela. Inclusive, Quartarolo, você lembra quando havia aquela negociação da Liga, das ligas, ela implodiu, ou foi uma das pessoas que implodiram, uma das primeiras ligas, eu não me lembro se era futebol Libra, forte. outra coisa, né? Libra, batendo de frente com o Flamengo, mas de uma maneira que não era absolutamente construtiva. Contribui, de alguma forma, esse tipo de atitude dela, essa belicosidade, essa necessidade de arranjar uma briga, ou que ela precisa mesmo de uma boa análise psicológica? Ontem parece que foi aquela reunião para marcar território, né? A Luluzinha Pereira fez uma reunião com as meninas, tudo certo, uma entrevista, o que comprovou também, na minha opinião, que tem ótimas repórteres mulheres, como a gente já sabia, como também outras nem tanto. Assim como tem ótimos repórteres masculinos e outros nem tanto. Faz parte, é ser humano. Mas nessa época, ela até se bateu bem com o Flamengo. Só que eu acho que a Leila Pereira tem um problema. Ela acha que o Palmeiras nasceu com ela, né? Na verdade, quem reformulou, quem renovou, quem realmente causou uma revolução no Palmeiras foi o Paulo Nobre, que tirou o time lá de baixo e colocou nos trilhos. Depois veio o Gagliotti, que, aliás, passou a apoiar... Paulo Nobre pagou a luz, né? Pagou a luz, aí o Palmeiras voltou. Pagou a luz, o Paulo Nobre tomou a base dos empresários, que voltou a ser do Palmeiras. O Palmeiras não rebelava ninguém. O último jogador bom era o Wagner Love, que o Palmeiras tinha renovado faz tempo. Veja o que o Palmeiras tem feito. Saiu agora da Copinha, mas continua sendo a melhor base do país. Tem jogadores extraordinários lá. Então, esse trabalho vem sendo feito. E outra, sem falar nas décadas passadas, dos séculos passados, o Palmeiras já existe. Para quem nasceu em 90, 2000, 95, nossa, que beleza, mas é preciso estudar um pouquinho mais. E ela fala muito na primeira do singular, o que pode ser antipático e até doentio. É um culto à personalidade. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer, ela é competente no que faz. Só que às vezes ela confunde Crefisa com Palmeiras, ela acha que está na empresa dela, dando murro na mesa, aquela coisa toda. E lá quem manda também não é ela, é o marido, a Lamarck. Esse negócio de posição feminista, eu acho até bobagem, até porque todas as vitórias dela foram por causa dos marmanjos, comandados pelo marmanjo Abel Ferreira, que muito providencialmente renovou o contrato, que foi muito legal, ele merece mesmo,
Um salário altíssimo, né? Maravilhoso, para o padrão brasileiro, inclusive. Agora, tem uma coisa que eu queria deixar no ar, né? O Corinthians conseguiu incomodar, né? Ela se sentiu incomodada. Tanto é que ela quis dar uma cutucada. Isso é até legal. Se o Corinthians vai receber, se está fazendo um contrato que não vai ser cumprido, isso a gente vai cobrar lá na frente. Mas que incomodou, incomodou. A Luluzinha ficou pé da vida. Linhares, o que você me diz, daí olhando daí de Curitiba, sobre esse tipo de dirigente, né? Como o Amalfi já citou, já tivemos Eurico, já tivemos alguns que eram bem beligerantes. Alguns casos aí também no Paraná. Isso funciona? Ou isso funciona só para o seu próprio clube? Isso ajuda o ambiente do futebol? Ou é assim mesmo? É sempre uma colisão de torcidas, de torcedores? Como é que você vê isso? Olha, sabe, Lito, assim, eu admiro muito a Leila, a tia Leila, né, como a torcida do Palmeiras chama, porque ela, assim, ela está desafiando muitos paradigmas, né, do futebol. Pô, ela é uma presidente de um clube do tamanho do Palmeiras, né? Única mulher presidente de um time desse tamanho no futebol brasileiro. Ela é nesse meio extremamente machista do futebol, né? Então ela tem esse desafio de conduzir o Palmeiras e conduz de uma forma espetacular. Se você olhar o Palmeiras aí desde a chegada da Leila, é um título atrás do outro, né? Vai empilhando taças aí com Abel Ferreira. É um clube muito bem administrado, como ela mesmo gosta de mostrar, né, de se vangloriar dessa administração, que não é, claro que ela não administra sozinha, ela tem, né, toda uma equipe muito competente aí para levar o Palmeiras. E todos homens, viu, Linhares? Está faltando mulher na diretoria dela, hein? Assim, eu não... Acho que assim, ela tem um mérito extraordinário, né, como mulher nesse mundo do futebol, de conduzir um time como o Palmeiras e da forma como ela conduz, né? Assim, pô, o palmeirense, pô, não tem do que reclamar na vida, né? O palmeirense, ele aliás, está mal acostumado, ele reclama quando não ganha, né? Mas o Palmeiras sempre ganha um título de expressão, pelo menos por ano, e tem sido assim desde a chegada do Abel Ferreira. Essa renovação, acho que é um gol de placa, né, do Palmeiras como instituição, de manter esse treinador. O Abel Ferreira não tem motivo para sair do Palmeiras, né? O Palmeiras não tem motivo para mandar o Abel Ferreira embora. Só um louco pode contestar o trabalho do Abel Ferreira. Porque, assim, se você olhar a disparidade de elencos, assim, individualmente colocando na prateleira, por exemplo, que o Palmeiras, ou que o Flamengo, até o Atlético Mineiro investiram em jogadores, né? E o elenco que o Palmeiras tem um elenco que, assim, não tem nenhum craque espetacular, fora da curva, mas tem um time muito bem conduzido, montado e administrado pelo Abel Ferreira. Então, o Palmeiras é um time de futebol, né? Como foi, por exemplo, aquele Bragantino lá do Vanderlei Luxemburgo e do Parreira lá no início dos anos 90. Não tinha nenhum jogador assim naquele momento, né? Depois alguns deles se destacaram, foram campeões mundiais e tal, mas o Palmeiras hoje é um time muito regular, muito capacitado, muito bem treinado e de jogadores assim, que se não são craques assim na expressão, né, legítima do termo, mas são jogadores de qualidade que o Abel sabe tirar o máximo proveito de cada um deles. Então, assim, eu admiro muito o trabalho da Leila, acho ela extraordinária. Essa questão de provocar aqui ou ali faz parte do futebol, né? Outro dia estava vendo aquele documentário do Eurico Miranda lá. O Eurico Miranda disse assim: o Vasco ia jogar com o Bangu. Contra o Bangu, o Vasco não paga bicho. Aí foram entrevistar o Castor de Andrade, presidente do Bangu. O Castor disse assim: o Vasco não paga bicho quando joga contra o Bangu porque ele nunca ganha o jogo, não precisa, ele economiza esse dinheiro. Então, pô, esse tipo de coisa é muito legal no futebol, né? Realmente tem esse aspecto. O outro aspecto é que esse comportamento, eventualmente, gerou a violência das torcidas e não contribuiu para se criar as ligas aqui no Brasil. Qual será o lado que prevalece? Só o tempo vai dizer. E nós vamos ficando por aqui, voltamos na sexta-feira. Aí sim, na sexta-feira vamos falar do Campeonato Paulista. O campeonato que, queiram ou não, aceitem ou não, é o campeonato modelo para todos os outros campeonatos regionais do Brasil. Amigos,
Até sexta. Muito obrigado pela participação de vocês. Nos vemos. Abraços a todos. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.